como incentivo base da gestão. E eu ponho como primeira prioridade. É a sustentabilidade que me move, é a sustentabilidade que me leva a achar que a gestão e a opção estratégica por parte do Governo merece o apoio do ponto de vista da referência. E por isso mesmo, eu concordo em parte, Mário Lopes, um pouco com esta ideia de que a ferrovia criou um sistema defensivo de alguma maneira, um bocadinho feudal, é um bocadinho exagero dizer isto, mas de facto as questões técnicas que estão subjacentes a todos estes modelos assim o justificam e, portanto, é particularmente importante criar modelos, na minha opinião, concorrenciais que permitam a acessibilidade a todos estes modelos do ponto de vista de serviço. E, portanto, na minha opinião, isso passa por uma gestão, obviamente, mais integrada possível de todos estes modelos. E, portanto, quando um dia me puserem perante uma discussão se eu quero a concorrência de modos ou se quero a cooperação de modos, eu seguramente estarei do lado que querem as cooperações de modos. O que significa, basicamente, que não me venham acusar a mim de um modelo excessivo de mercado. Aliás, que seria injusto aqui, político, como você sabe. Estou longe de ser esse liberal fanático que às vezes me colocam. E, portanto, acho que este modelo de incentivos é um modelo de incentivos absolutamente fundamental. A outra questão que eu gostava de dizer, apenas para terminar, era dizer o seguinte: não vamos entrar em soberancerias sobre nós próprios. A REFER tem 181 engenheiros e tem cerca de 3 mil funcionários. Portanto, há muita gente que trabalha noutras funções, que desempenha competências específicas, etc. Como as estradas de Portugal têm um conhecimento profundo. Agora, há áreas de atuação que podem ser conjugadas. Não me venham dizer que a auditoria tem que ser diferente. Não me venham dizer que a direção financeira tem que ser diferente. Não me venham dizer que o controle de gestão tem que ser diferente. Não me venham dizer que haja um conjunto inúmero de atividades que não podem ser conjugadas. Ponto 1. E nessas atividades, curiosamente, estão 25% das pessoas. Mas também em outras atividades, a proliferação e o incremento desse conhecimento não é descurar. Fazer pontes, objetivamente, não é a mesma coisa de uma ponte ferroviária e uma ponte rodoviária, mas eu tenho a certeza que podemos desempenhar melhores funções do ponto de vista de gestão de pontes, do ponto de vista ferroviário e rodoviário, conjuntamente. Fazer túneis não é a mesma coisa, eu tenho a certeza que há muito mais experiência do ponto de vista da REFER do que da EPI. Mas não nos enganemos. Quando dizemos que estas empresas são repositórios do conhecimento, também o são. Mas já agora, convém dizer que as Estradas de Portugal, para terem uma ideia, que gera sobretudo contratos de outsourcing, como é conhecida, a despeito de manter alguma dimensão, enfim, para dizer a verdade, manter 400 engenheiros, o que significa que basicamente gera estruturalmente o próprio modelo, ainda assim, as Estradas de Portugal, utilizando outsourcing, fazem de facto qualquer coisa como um outsourcing de 120 milhões ano. O outsourcing da REFER, cujo conhecimento supostamente está todo internalizado, são 245 milhões ano. Portanto, isto para dizer basicamente que a gestão integrada do modelo passa por detectar onde é que podemos competir e ter conhecimento eficaz e onde é que também devemos, obviamente, gerir de uma forma mais inteligente as vantagens do procurement e das circunstâncias específicas. Ninguém está aqui para reduzir a competência destas empresas. Pelo contrário, as pessoas que estão aqui querem abanar e assegurar que estas empresas conseguem sustentabilidade suficiente para competirem num mercado bem mais arrojado, bem mais difícil e que todos os dias têm uma enorme dificuldade de financiamento. E este financiamento não vai acontecer nos próximos anos, como você disse. Muito obrigado pelas vossas respostas. Mais questões? Boa tarde. Daniel Mendes, eu sou de uma empresa brasileira chamada Andrade BTF, que participa em Portugal de empresas ad hoc, no fundo um conglomerado de investimentos em infraestrutura. Peço desculpa. A pergunta que eu tinha para reflexão, e também um pouco como um interesse próprio para o engenheiro Rosário e para o Dr. Vítor Ramalho, era no fundo como é que este modelo de gestão rodoferroviária, que se pretende mais eficaz, mais eficiente, mais amigo dos utilizadores, etc., como é que no fundo os investidores privados podem perspectivar a sua participação enquanto investidores, seja sob a forma de concessões, nomeadamente ferroviárias, seja mesmo sob a forma
uma possível abertura do capital dessa empresa ou de outras empresas ou à iniciativa privada. Obrigada, Daniel. Outra questão lá atrás, por favor. Muito boa noite, boa nova, Manuel Quitano. Eu não vou felicitar a Fercito por fazer hoje esta sessão. Esta sessão já devia ter feito há mais de um ano e eu, por acaso, dei essa sugestão. Mas pronto, é feita hoje, é feita hoje. Bom, eu queria ficar três notas aqui. Primeiro, a mobilidade das pessoas e dos bens tem que fazer só ao custo mais baixo possível e com a maior qualidade possível. Ponto. Ponto 2. É fundamental fazermos, como aqui foi dito, a revolução da intermodalidade. Fazer com que tudo esteja ligado a tudo para equilibrar custos e termos um serviço de qualidade. Para mim, isso aponta 6. Terceira nota. Acho que é fundamental que em Portugal se construa uma rede integradora de infraestruturas de transportes, de infraestruturas logísticas, só assim é que ligamos tudo com tudo, criar uma rede integradora de infraestruturas logísticas e transportes, devidamente coordenada, com uma entidade coordenadora forte, o que não quer dizer que tenhamos que enverdar por caminhos de fusões desta forma ou daquela. Porquê? Porque nós depois temos que encontrar áreas com um know-how específico e que devem continuar a ser. Agora, tem que ser mais largo. Temos que criar uma rede integradora de infraestruturas de transportes. Só assim é que conseguiremos a intermodalidade a funcionar. Só assim é que conseguiremos ganhar custos, na verdade, ganhar custos. E depois, como digo, uma entidade coordenadora forte. E depois, em relação às empresas existentes, nós temos que ver que há muitas delas que têm know-how muito específico, que deve ser mantido, desenvolvido e conservado, mas tudo dentro de uma estrutura mais global, não é? Era só esta nota que eu queria pôr. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguma questão? Se não há mais uma questão, eu coloco o Dr. António Ramalho, que já nos disse na sua anterior intervenção, disse-nos levantou uma questão muito importante, que é, e que eu acho que está na raiz de um entendimento deficiente dos motivos que levaram a esta decisão de fusão das empresas. Portanto, o senhor disse a sinergia nunca esteve em casa. Efetivamente, nas discussões em que se tem assistido, com frequência surge o argumento de que a razão da fusão se deve à busca de sinergias entre as duas empresas e, portanto, legitimamente fica no ar a dúvida de que sinergias. Entendemos daquilo que disse que um dos aspectos será a otimização de investimentos. Gostaria de lhe pedir que fosse um pouco mais claro relativamente àquilo que são, de facto, os benefícios e qual é o entendimento que existiu por detrás desta decisão, que a todos os títulos é estratégica, sobre os benefícios associados à fusão destas empresas. E, portanto, que é uma fusão de caráter estratégico, mas ainda que as empresas tenham uma componente, um caráter institucional, ou uma interpretação cultural, ou uma emotividade cultural de caráter institucional, são empresas e, portanto, não é através das empresas apenas que nós podemos atingir objetivos maiores políticos. Eu ia só pedir que não sei onde é que está aqui. Vou agora aproveitar os slides. Eu só gostava, antes de mais, gostava de responder às duas questões. Obviamente que eu acho que a nova geração de sustentabilidade passa, deixa-me dizer, nós temos desenhado ao nível da Comissão de Planeamento 4 passos. O passo primeiro do planeamento que foi feito e no fundo significa a construção de um PMO e a definição, digamos assim, de timings específicos para isso. Uma segunda fase, que é a fase da gestão conjunta. Uma terceira fase, que é a formalização, a parte legal da fusão, que acontecerá entre dezembro e janeiro. E finalmente
a fase de fusão operacional, que começa com a gestão conjunta, mas que obviamente demorará mais tempo, porque a fusão operacional é uma fusão mais lenta, mais precisa, a fusão de instalações, a fusão de locais, etc. Quer dizer, terá sítios mais rápidos e mais coisas. Nós neste momento já estamos em processo de venda, por exemplo, das instalações das Estradas de Portugal em Castelo Branco, porque objetivamente podemos beneficiar disso, e na Guarda, porque podemos beneficiar, digamos assim, das instalações que serão possíveis na REFER, exatamente para alocar, digamos assim, essas instalações. E, portanto, vai haver oportunidades para os privados, seguramente, quando nós pensarmos no modelo de sustentabilidade. Mas esse é um passo seguinte e acho que há que aguardar calmamente para isso. Em relação aos privados, o que é mais importante, e é por isso que eu falo aqui nisto como um ponto, é que uma das questões fundamentais é o planeamento do nosso modelo de investimentos. E a gestão conjunta deste planeamento operacional permite-nos gerir o plano de investimentos. E eu acho que é triste o que se tem passado em Portugal do ponto de vista do planeamento de investimentos, porque nós tivemos picos de investimentos significativos. O pico mais relevante do ponto de vista da ferrovia foi 2004, o pico mais relevante do ponto de vista da rodovia foi 2009. E a verdade é que nós tivemos incapacidade de resposta por parte, por exemplo, dos nossos projetistas, incapacidade de resposta por parte das nossas empresas, e depois, passado 3 anos ou 4 anos, tínhamos os nossos projetistas todos a ter que emigrar, porque pura e simplesmente não havia uma única obra para suportar todo o know-how de engenharia. E isso significa, obviamente, um planeamento mais integrado, mais sereno, mais calmo, mais previsível. E isso é o que nós queremos, no fundo, trazer, pelo facto de agregar um planeamento operacional conjunto destes dois setores e que representam mais de 60% do procurement, que permita utilizar este fator para os privados. A segunda coisa que eu queria dizer era só responder ao meu querido amigo Manuel Caetano, dizendo que concorda 100%, Manuel Caetano. A única razão para a fusão, na minha opinião, do ponto de vista operacional, é porque nós optámos por um modelo institucional de empresas. Temos um modelo de empresa na ferrovia, temos um modelo de empresa na rodovia. Isto não é comum em todos os sítios. De facto, nos sítios onde isto aconteceu, enfim, os países da nossa dimensão têm optado pela fusão. Mas a verdade é que há sítios onde isto não existia. O facto, por exemplo, do planeamento estratégico que está na Direção-Geral de Infraestruturas em Espanha, levou a que se fizesse a fusão das direções de ferrocarril e das direções ao nível do Ministério do Planeamento. Portanto, o posicionamento estratégico depende, obviamente, daquilo que é a origem e a base de partida. Ora, a base de partida que Portugal utilizou para efeitos do seu investimento, e que foi essencial a que se pudesse investir, porque se nós não nos tivéssemos endividado fora do orçamento, eu peço imensa desculpa, mas não teríamos feito tudo aquilo que fizemos, é a parte boa da parte má, teve um custo específico para isso, o que levou foi que, de facto, o modelo tenha de ser empresarial. E, portanto, sendo empresarial, não vale a pena destruir. Já houve quem tivesse essa tese, e deixe-me dizer que foi deste governo. Isto é, já houve quem tivesse esta tese, deixar, por exemplo, as empresas desaparecer e, por simplesmente, construir, from scratch, uma solução diferente. Portanto, a solução de fazermos a fusão é a sobrevivência destas empresas do ponto de vista da lógica de sustentabilidade e de funcionamento. O que eu gostaria de dizer agora, do ponto de vista daquilo que é a posição que a professora Rosário está a colocar e bem, é aquilo que são, do ponto de vista das vantagens da fusão, aquilo que é o conceito do ponto de vista quantitativo. É evidente que uma fusão baseia-se sempre em 3 realidades. Eu peço imensa desculpa agora, vou ser muito simples. As fusões não se anunciam a dizer quanto é que vamos ter de sinergias. As fusões anunciam-se dizendo o seguinte: as empresas valem X separado e vão valer X juntas. Quem já fez fusões, e aqui na sala, ninguém mais fez fusões do que eu, a verdade é que as fusões são assim que se anunciam. E anunciam-se em todo o mundo assim. Este é o valor que nós vamos criar. E depois logo veremos se esse valor vai ser atingido ou não vai ser atingido. Normalmente somos cautelosos a dizer qual é o valor que estamos a criar. Ora, o que acontece basicamente é que nós procuramos ser um pouco mais claros e precisos do ponto de vista das vantagens. E por isso estou aqui, já estive no CRP, tenho estado em diversos sítios a dar a cara por uma fusão que foi decidida pelo planeador estratégico, mas eu, como planeador operacional, estou a defendê-la, quero levá-la por diante, quero levá-la bem. E por isso, na minha única função, que é Presidente da Comissão de Planeamento, tenho uma estrutura montada para o efeito desenvolvido. Estão aqui várias pessoas que trabalham comigo diariamente para levar esta fusão por diante. Obviamente que uma fusão tem sempre vantagens na redução de custos. E obviamente as vantagens da redução de custos, na nossa opinião, são, e não são por ordem, as vantagens do ponto de vista de procurement. Os privados aí perceberão que, obviamente, com 60% do procurement em Portugal, eu tenho uma capacidade adicional de assegurar esse nível. Se nós pensarmos que conseguimos uma redução de 10% no procurement, estamos a falar só isto, qualquer coisa, como um valor na ordem dos 40 milhões de euros. Portanto, isto para ter a ideia específica deste valor estimado e poder-me dizer, bom, estão a exagerar, não é esse valor, lá estão vocês muito otimistas, há sempre alguém que pense nisto.
pois as nossas equipes analisaram especificamente todos os FTEs, 38 milhões. É quanto nós temos as duas empresas em FTEs. Mas, curiosamente, foram depois analisar qual seria o benefício das boas práticas e da redução do objeto. Redução do objeto, porque havia algumas instalações desnecessárias, por exemplo, a segurança, etc. Ou das boas práticas, isto é, utilizando o melhor dos dois preços. O preço ou da Refer ou o preço da EP. E o resultado foi que para estes 38 milhões nós conseguimos qualquer coisa como 6 milhões de poupanças, o que significa 17,6%. Portanto, no único exercício que fizemos sobre o procurement global de 400 milhões, que foi sobre 38 milhões, nós encontramos 17,6%. Nós não estamos a falar de coisas que não sejam absolutamente quantificadas. Estão a ser quantificadas ao pormenor. Porque é esse o meu objetivo como gestor e é essa a minha função como gestor. Não é planear, é também vender, obviamente, o projeto, esse projeto aqui. A segunda coisa é que há uma redução de custos nos serviços partilhados e na área corporativa pela simples forma de podermos utilizar e potenciar estas pessoas para fazer este trabalho de uma forma mais segura. Eu dou-lhe um exemplo claro. As estradas de Portugal funcionam ao nível da gestão do seu procurement com a Comissão Europeia para efeitos de fundos com uma pessoa. Essa pessoa, aliás, está agregada também à função de gestão de riscos. E podemos utilizar, obviamente, toda a capacidade instalada daquilo que existe ao nível da Refer. E, portanto, essa capacidade instalada permite-nos, obviamente, ser mais eficaz. E uma redução de custos operacionais também por aplicação de boas práticas, noutras áreas que não aquelas que vos dei, e a redução dos custos em instalações e outras facility costs. E isso é um efeito apenas da agregação de pessoas. O facto de agregarmos pessoas reduz, obviamente, os custos de facilidades que nós temos. E, portanto, é normal que possamos fazer. Mas estas não são as principais vantagens e apenas estas. Também há claras vantagens do ponto de vista de aumento da receita. Por isso é que nas vantagens da fusão nós não gostamos de falar em sinergias. Aliás, é fácil dizer o seguinte, os suecos decidiram em Parlamento fazer a fusão em 2009, numa deliberação em Parlamento, aliás, unânime, que é uma coisa curiosa que nós viemos aprender, baseados em sinergias de 10 milhões de anos. 10 milhões de anos para os suecos é dinheiro que está dos contribuintes. E, portanto, se consegue fazer isto com 10 milhões de anos de redução, já é bom. Pois nós cá, até por questões emocionais, etc., porque as empresas também têm outras características, achamos que conseguimos valores significativamente maiores que esses. De todas as maneiras, do ponto de vista de receitas, há valores significativos. Há a possibilidade de criar receitas de arco crime contratualizadas. Isto é, as Estradas de Portugal têm um contrato a 75 anos, até 2082 eu tenho uma receita determinada em função do benefício. E tenho objetivos que tenho que cumprir. Curiosamente, essa contratualização não existe na Refer, mas basta a extensão desta Deep Sea Concession para cima da Refer para nós estarmos a modular um sistema que obviamente traz receitas significativas, estabilizadas e capazes de assegurar a capacidade de financiamento e de sustentabilidade da Refer. Isto é, este modelo só é possível com uma fusão, com uma integração, alargar a base de utilização da infraestrutura por operadores de comunicações, a capacidade, obviamente, instalada sobre a gestão de fibra da Portugal Telecom, da Refer Telecom, até com as debilidades que hoje em dia outros têm, para modelar soluções que possam levar o canal técnico rodoviário a ser utilizado para o efeito, aumenta a capacidade de distribuição de receitas que não são core. Não estamos a dizer que vamos atingir o mesmo valor que os espanhóis. Alguém sabe quanto é que os espanhóis fizeram pela venda da sua rede de telecomunicações? 565 milhões de euros. Quão jeito daria os 565 milhões de euros para gerir esta situação? Claro que nós não teremos esta capacidade, não temos este volume de clientes a utilizar os alfas, etc. Mas a verdade é que temos aqui um valor que podemos, obviamente, potenciar. Garantir remunerações adicionais às estruturas comodais. Uma estrutura comodal, pelo facto de poder ser utilizada para efeitos da gestão dos modos e da gestão logística, como o Manuel Caetano aqui referiu muito bem, tem um valor acrescentado que permite, obviamente, incrementar receitas. E a alienação ou concessão de facilities sedentárias. Objetivamente, nós temos áreas sedentárias de facilities, e quando eu digo facilities, enfim, já estou a traduzir do inglês, porque nós também promovemos esta operação internacionalmente, facilities, portanto, instalações que nós podemos utilizar para este efeito, obviamente que estamos a potenciar a utilização das instalações por terceiros e a desenvolver. Mas há uma valorização do ativo instantânea. E essa valorização do ativo não é descurar. O alargamento do modelo de concessão geral da rodovia à ferrovia, o garantir um modelo cooperativo de gestão dos ativos concessionados, a caracterização de modelos intermodais para os ativos das empresas. A verdade é que instantaneamente o modelo fica intermodal e fica com preocupações de ambos os modos e de gestão de ambos os modos.
e criar espaços integrados de rebatimento modal, quer dos lados passageiros ou de logística intermodal do lado das mercadorias. Portanto, aqui entre nós não está escrito depois daquilo que você disse da Nota Caetano, já estava antes, não sei, enfim, como pode ver. E, portanto, acho este modelo particularmente importante. Mas eu queria vos dizer, e porque estou na ADFER e a ADFER-CIT, e a ADFER-CIT nasceu como uma associação, antes de mais, de pessoas que defendem o caminho de ferro, que o que estamos a fazer está longe, permitam, isto é só para dizer que não nos comparemos com a CNCF nem com a Deutsche Bahn. Basta ver que a dívida líquida da CNCF é igual à dívida líquida da REFER. E a dívida líquida da Deutsche Bahn é exatamente igual à dívida líquida daquilo que é a REFER mais a CP. Se pensarmos que ambas fazem qualquer coisa como 80 vezes aquilo que é a receita das duas empresas e que estão em mais de 120 países, percebemos que é diferente a capacidade intermodal destas duas estruturas do que de outros países que não têm esta configuração. Agora, há uma coisa que eu vos queria chamar a atenção. É como estou aqui, gostava de vos dizer o seguinte. Há uma perspectiva totalmente distinta de receitas entre as duas áreas e, portanto, a junção de duas áreas traz uma redistribuição modal da receita que é substancialmente diferente e substancialmente favorável aos modelos ferroviários. E bem, porque os modelos ferroviários têm necessidade mais futura e são essenciais ao desenvolvimento futuro do modelo de exportação português. E eu trouxe-vos aqui este exemplo. Isto são as evoluções daquilo que é a receita das estradas de Portugal, as receitas core das estradas de Portugal, aquilo onde assenta o modelo de negócios das estradas de Portugal. Que é para não falarmos de todos os modelos, de uma porção de números, coisas simples. Nós temos o quê? Temos uma contribuição de serviço rodoviário nas estradas de Portugal, que é responsável e que vai ter um salto em 2015 e que naturalmente tem sempre uma tendência de decréscimo para o futuro. E tem tendência de decréscimo para o futuro por questões de eficiência energética. Cada vez os carros consomem menos. Os carros hoje, os 3 carros mais vendidos consomem menos 24% de gasolina do que os 3 carros mais vendidos quando esta CSR foi criada em 2007 e, portanto, tem sempre uma tendência de decréscimo. Mas, pelo contrário, o sistema do utilizador de portagens tem um acréscimo significativo e vai ter um acréscimo significativo a partir do momento em que as concessões forem terminando progressivamente. E, portanto, o nível de portagens potencial estará na ordem dos 2.000 milhões, que é, enfim, grosso modo, entre as duas receitas, um valor na ordem de 2.000 milhões. Do ponto de vista dos custos, pelo contrário, a subida das receitas de portagem corresponde à descida, obviamente, dos custos das parcerias público-privadas, que são um drama dos próximos 10 anos e que depois renegociadas estão muito menos dramáticas, mas que naturalmente depois tenderão a desaparecer enquanto custo, e naturalmente isto significa uma otimização da estrutura e uma capacidade do sistema rodoviário de ter um financiamento estrutural grande, e nomeadamente com investimentos em conservação em rede rodoviária, que obviamente se mantêm razoavelmente estáveis durante um período. Há ali um salto em 2015, que é o túnel do Marão, exatamente, porque você diz muito bem, não temos necessidades construtivas relevantes, e portanto, a partir daquele saltinho, ficamos, digamos assim, na estabilização do próprio modelo, e este modelo já tem os investimentos em plano de proximidade, e depois acaba por ter um salto de cerca de 25%, que é quando as estradas de Portugal tiverem que assumir, se assumirem aqui, a responsabilidade pela gestão, obviamente, das vias que estavam concessionadas anteriormente. Ou então reconcessionas, mas nessa altura terá que receber, obviamente, o dinheiro à cabeça, ou o dinheiro, digamos, corrente. O que eu estou a dizer é o seguinte: o momento não é bom para as estradas de Portugal, mas tende a ser uma forma de financiamento do sistema de transporte significativo. Isto é, o modelo rodoviário tem capacidade de financiamento do modelo. E pode financiar o modelo ferroviário? Pode. Pode, porque o modelo ferroviário é verdade que as indenizações compensatórias têm tendência para vir para zero. É verdade que a tarifa de utilização não tem tendência de crescimento e, aliás, deverá ter uma baixa tendência de crescimento se tivermos em conta, naturalmente, as dificuldades acrescidas que os operadores têm para nos pagar a tarifa de utilização ao nível da REFER. Portanto, naturalmente, não facilita o modelo ter operadores que também não podem ser onerados com custos evidentes que expirem no próprio mercado. E, naturalmente, tem investimentos em conservação de rede ferroviária que são significativamente mais elevados, porque vamos ter um período de investimento significativo à custa daquilo que são os contributos que nós temos do ponto de vista da organização. O que é que eu estou a dizer com isto? É que o que estamos a fazer é criar as condições operacionais que outros estrategicamente decidiram por nós, de permitir que haja um shift de financiamento racional, cooperativo, do modelo rodoviário para o modelo ferroviário. É interessante? É.
É útil? É. É possível? É. Podemos, entretanto, não abanar o sistema, ficar tal qual estamos, à espera que os resultados decorram e venham daí. Eu, muito sinceramente, prefiro estar a atuar no mercado, acreditar que estas soluções estratégicas têm defesa, têm apologia e, se querem a minha opinião, é a última oportunidade que nós temos de integrar modelos de uma forma sustentável. Porque a insustentabilidade vai deixar de passar em Bruxelas, vai deixar de passar no povo português, vai deixar de passar na capacidade de termos um dividendo negativo sem qualquer tipo de sustentabilidade para o futuro em Portugal. Obrigado, Dr. Joaquim Felipe. Só muito rapidamente duas notas que queria deixar aqui sobre algumas coisas que o Dr. António Ramalho referiu. Uma delas é o seguinte: agitar, é mesmo 2 minutos, agitar o setor ferroviário. Vou lá ver uma coisa: o setor ferroviário tem vivido uma agitação permanente desde os anos 90, como sabem, não é? E, portanto, se houve setor que houve alterações sucessivas, foi exatamente o setor ferroviário. Enfim, a última foi o próprio Instituto Nacional de Transporte Ferroviário, que apareceu, desapareceu. Depois, a seguir, criou-se o INTT, que também desapareceu, agora é o INT. Portanto, o setor ferroviário, ao nível das empresas, uma mão chega para contar as empresas que se vieram, portanto, foi muito agitado. E o problema, enfim, não contesto, enfim, as razões, enfim, em termos de números apresentados pelo Dr. António Ramalho, mas há uma coisa que nós sistematicamente não fazemos. Agitamos isto tudo, mas até agora não fizemos a avaliação se esta agitação quer correr bem, quer correr mal. Olhar para as coisas, analisá-las, fazer uma avaliação de tudo isso, não foi feito. E estamos a fazer mais uma alteração. Pronto, vai correr bem, vai ser boa. Há quem acredite em muita coisa. Eu, enfim, estou naquela fase em que o ceticismo, infelizmente, me acompanha. Será da idade, talvez. Você foi sempre assim. Muito obrigado. Mas não creio que seja da idade. Acho que há aqui visões que assentam em pressupostos diferentes e, portanto, pronto. Se lhe desejo sucesso, há sem dúvida, que é o sucesso do meu país, da minha nação, da minha comunidade. Que ela vai ser alcançada, peço desculpa, António Ramalho, sei que você tem melhores intenções, mas eu tenho enormes dúvidas que elas sejam alcançadas. Pronto, queria, sobretudo, dizer isto e dizer só mais uma última coisa em relação à questão da dívida. A dívida foi a coisa mais criminosa que os governos fizeram em Portugal. Ponto. Queria só deixar isto. Porque o que está a acontecer agora é muito... Estamos todos de acordo. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Já a sessão já vai longa. Creio que foi uma sessão muito útil em termos de conteúdo e de informação e em termos de discussão. Espero que tenham todos desfrutado tanto quanto nós deste lado. E pedia-vos apenas um aplauso para os nossos oradores.